Você já ouviu falar da Muralha da China? Com certeza. E eu trago aqui algumas curiosidades. Ela começou a ser construída no ano 220 a.C. Claro, a ideia principal de proteger o império dos inimigos. Na Muralha da China existem pedras de mais de 2 metros no seu tamanho, pesando 1 tonelada. Levou 20 séculos para ficar pronta. Ela tem 8.850 quilômetros de extensão, é considerada a estrutura mais longa que o ser humano já construiu. A Muralha da China tem 40.000 torres que os soldados usavam para se posicionar ali e avistar inimigos invasores. É considerado o maior cemitério do mundo. Sabe por quê? Estima-se que cerca de 1 milhão de pessoas morreram na sua construção, talvez por acidentes, por frio, por má alimentação. Eu não sei se você sabe, mas competições de corrida, maratonas, são realizadas na muralha, de tão larga que ela é. Agora, preste atenção no que Provérbios 25, 28 fala, não sobre a muralha da China, mas sobre a muralha que o ser humano precisa construir ao redor de si mesmo. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Provérbios 25, 28. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Nos tempos antigos, os muros eram a principal defesa de uma cidade. Tanto que a notícia de que o muro de Jerusalém estava derrubado significava a destruição da amada cidade de Neemias. E é por isso que quando ele fica sabendo disso, ele se assenta e chora. Porque, é claro, ele estava empenhado na reconstrução dos muros. O domínio próprio é o muro de defesa do crente. Nós precisamos saber dominar, caso contrário, seremos como uma cidade sem muros. Quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Conseguir dizer não ao que precisa dizer não é uma proteção indispensável que você e eu precisamos ter. Contra o quê? Será que é contra doenças físicas? Dizer não ao excesso de peso, aquele chocolate a mais, dizer não para a pobreza, para o mal olhado, nada disso. O que faz guerra contra a nossa alma, diz Pedro, são desejos carnais. Então quem não tem domínio próprio se torna presa fácil desse invasor que é o pecado. Quem não tem o domínio próprio se rende ao primeiro assalto das suas paixões sem oferecer resistência. Sem muros do domínio próprio, a tentação se torna pecado e o pecado traz consequências terríveis e trágicas, coisas que nós nunca esperamos quando deixamos o pecado entrar na nossa vida. É só você pensar na devastação que a ira causa na vida da gente, a raiva, o ódio, a discórdia, as brigas, os divórcios, a violência, até o assassinato. Ou talvez a devastação da cobiça sexual que leva à traição, à infidelidade, ao adultério, à obsessão sexual, crimes sexuais. Talvez a ganância que pode levar uma pessoa a ser corrupta, até a vir a ser presa. Pense na devastação dos vícios, a pessoa que se entrega a bebida, cigarro, drogas, sem qualquer resistência e ela acaba se tornando uma viciada, presa àquilo e isso destrói sua vida. Nós precisamos nos proteger. O domínio próprio é o controle do eu, é o governo dos desejos, é a capacidade de evitar excessos, de permanecer dentro dos limites. Por mais que a gente saiba que a falta de domínio próprio é devastadora, a nossa tendência é facilitar as coisas para os nossos apetites. Nós temos a tendência de baixar a guarda, de derrubar a muralha da proteção, só que domínio próprio significa entender e aceitar que eu preciso restringir apetites e desejos pecaminosos. A área de vigilância é muito mais ampla do que o mero controle de desejos físicos. Quando falamos de domínio próprio, não estamos falando apenas sobre não comer o segundo pedaço de pizza, ou o terceiro, ou o quarto, o quinto. Alguns comem uma pizza inteira e domínio próprio não é limitar apenas isso, abrange nossos pensamentos, nossas emoções, nossas palavras e tudo mais. Vou dar um exemplo. Raramente a gente acorda com aquela vontade de ler a Bíblia e orar, porque uma porção de outras coisas mais interessantes nos atrai. Uma amiga disse que o filho dela estava acordando todos os dias de manhã e gastando de 1 a 1h30 no celular.
vendo tudo aquilo que o celular proporciona logo nos primeiros minutos do dia. E nós temos muitas outras coisas para fazer: assistir o noticiário, ouvir música, já trabalhar, arrumar a casa. Começar o dia com a Bíblia aberta e orando é um ato de autocontrole. Você se restringe de fazer outras coisas melhores para fazer aquilo que realmente importa. Lucas 9:23 nos conta o seguinte: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E faça isso diariamente. Domínio próprio é necessário porque estamos em guerra com os nossos desejos pecaminosos, que são perigosos, habitam no nosso coração. As tentações externas só são perigosas porque encontram dentro de nós aliados internos, que são desejos pecaminosos que baixam a guarda para que o pecado entre. Só que é o seguinte: é impossível seguir Jesus sem levar essa disciplina espiritual a sério. A disciplina do domínio próprio, a virtude do domínio próprio. O domínio próprio tem duas ideias essenciais. Essa muralha de proteção chamada domínio próprio é composta, em primeiro lugar, de sabedoria. Não é um muro físico, não é você viver numa bolha, não é você ir morar num monastério. O domínio próprio ele é formado primeiramente pela sabedoria, pela mentalidade bíblica, pelo conhecimento da palavra, por saber o que Deus diz, qual é a sua vontade moral. Isso nos capacita a determinar o que fazer, o que não fazer, como agir, como não agir, a entender o que é o bem e o mal. Tendo esse discernimento, essa sabedoria bíblica da vontade de Deus para todas as áreas da minha vida, o segundo aspecto é a força interior, que é a vontade de fazer aquilo que eu sei que eu tenho que fazer. A capacidade de não fazer aquilo que eu sei que eu não tenho que fazer. Porque com frequência nós até conhecemos, mas não fazemos. Então o domínio próprio é eu exercer essa força interior sob a direção da sabedoria bíblica que me permite pensar, fazer e dizer coisas que agradam a Deus. E isso me protege das coisas destrutivas do pecado. Nós estamos estudando uma série de mensagens sobre piedade, entendendo que piedade é uma vida centrada em Deus. Piedade é um mandamento bíblico que fala da devoção a Deus, que resulta numa vida agradável a Ele. E a verdadeira piedade, a verdadeira devoção a Deus traz consigo uma série de virtudes que a palavra recomenda: a alegria, a santidade, a humildade e entre elas também o domínio próprio. De maneira bem objetiva e direta, eu quero falar com você aqui sobre 3 áreas bíblicas em que nós devemos sim exercer domínio próprio, levantar muralhas de proteção. A primeira área é a área do corpo, é a área física. Deus não é inimigo do nosso corpo, Ele criou o nosso corpo, Ele deseja que você e eu desfrutemos de coisas físicas, materiais, que Ele proveu de forma generosa. Gênesis 2:9 diz que Deus nos deu todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento, ou seja, é algo que agrada não somente o paladar, o corpo, mas também os próprios olhos, de ver aquela beleza do alimento. O nosso corpo Deus criou para desfrutar de prazeres físicos, mas a corrupção do pecado faz com que as coisas que Deus planejou para o nosso uso e prazer se tornem senhores que nos escravizam e nos matam. Então a moderação do domínio próprio é que vai impedir que coisas que Deus permite, vai impedir que elas se tornem donos e donas dos nossos corpos. O apóstolo Paulo diz que os cretenses eram sempre mentirosos, feras terríveis, feras malignas, glutões preguiçosos. Significa que o pessoal de Creta, da ilha de Creta, precisava ter domínio próprio. Porque um ventre preguiçoso diz respeito a uma pessoa que não tem domínio próprio, que precisa aprender a controlar seu próprio corpo. Nós precisamos exercer domínio próprio no nosso corpo em 3 áreas. Primeiro, na área de glutonaria. Existe um ditado que eu sempre escuto e abomino. Dói na alma. A gente tinha que parar de brincar com esse ditado, em que diz que o crente não bebe, mas come, que é uma beleza. Isso é muito triste. Porque nós temos de fato a tendência pecaminosa de sermos relaxados com o alimento que Deus nos deu tão graciosamente e nós exageramos. E desejos ligados ao apetite da glutonaria, quando escapam do controle, conduzem ao pecado.
Só que a Bíblia diz com muita clareza que até comer e beber são coisas que temos que fazer para a glória de Deus. Paulo é muito claro, quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O pecado na alimentação tem a ver com o que você e eu comemos. Quando você sabe que você vai comer um alimento que vai prejudicar seu organismo, principalmente em doses exageradas, por que comer aquilo? Deus criou seu corpo para que você cuide bem dele. Domínio próprio na área de alimentação também tem a ver com o quanto você come. O seu corpo ele não suporta uma quantidade maior de alimento do que aquilo que é necessário. Você não pode exagerar, porque comer dá prazer, então você come mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, até passar mal. Isso se chama pecado. O domínio próprio da alimentação também tem a ver com quantas vezes você come. E muitas vezes o que nós precisamos aprender é a fazer jejuns, é a reduzir a quantidade de vezes que comemos, a quantidade de comida que comemos e reorganizar o que nós comemos. A área física da glutonaria requer domínio próprio. Outra área física é a área da preguiça. Você vai dizer assim, pera lá, esse não é um pecado na área física. Eu trabalho o dia todo, eu limpo o carro, a casa, eu sou uma pessoa esforçada, mas veja Jesus. Observe ele como nosso exemplo em todas as áreas. O Evangelho de Marcos diz que ele se levanta cedo para orar. Ainda estava escuro, isso diz para nós que é antes das 5 da manhã. Isso é bastante desafiador. Agora, não para por aí. Ele levantava cedo e a Bíblia faz questão de dizer que ele tinha feito um trabalho duro no dia anterior. Ele tinha feito hora extra, ele estava exausto, foi dormir cansado tarde e a nossa tendência é de dormir mais na manhã seguinte, depois de termos tido uma noite de trabalho, uma noite exaustiva ou festejando. E se o compromisso logo pela manhã é com a igreja, aí que a gente diz assim, não, eu preciso descansar, trabalhei muito, estou com sono. Jesus não fez isso. E preguiça é justamente o que nós praticamos quando temos esse tipo de comportamento. Sabe, o número de cristãos que tem um momento regular, produtivo, de comunhão com Deus todos os dias é bem pequenininho. E a principal causa disso é a preguiça. Então é a preguiça que a gente tem que trabalhar, principalmente no que diz respeito à nossa prática da vida de oração e de leitura da palavra, as nossas devoções espirituais. Mas a preguiça também afeta o cuidado com o corpo. Muitos de nós abusam dos seus corpos pela constante falta de necessário descanso, lazer, ou deixar que o corpo se torne frágil, fraco, porque não praticam um exercício, uma caminhada, um treinamento. Nós precisamos praticar a disciplina espiritual do cuidado com o corpo na área da preguiça, nos exercitando para fazer nosso tempo com Deus e nos exercitando para fazermos uma caminhada, uma atividade física, um exercício, um treino. A terceira área de domínio próprio na área física é a área sexual, a área de imoralidade sexual. Nós vivemos uma época na história em que a liberação sexual está intensificada. Um dos períodos da história humana em que o sexo livre é o mais proposto, espalhado, e não somente liberado, mas encorajado e dito assim, isso é bom, e se você não faz também, se você não concorda, você é estranho, você é esquisito. E o que é mais lamentável é que muitos cristãos estão se deixando levar por essa forma de pensar. Acreditam que podem fazer o que quiserem na área sexual. A necessidade de domínio próprio sexual entre cristãos nunca foi tão grande e nunca foi tão necessário resgatarmos isso. O padrão divino para o domínio próprio na área sexual, qual é? É a abstinência absoluta do sexo fora da relação matrimonial, fora do casamento. E o casamento continua sendo, pela palavra de Deus, aquela relação monogâmica entre apenas um homem e uma mulher, heterossexual, e aquela relação permanente. E dentro dessa aliança conjugal, o sexo pode ser praticado. Fora disso, nós precisamos exercer domínio próprio
e não praticar, dizer não, recusar. 1 Tessalonicenses 4:3 diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, exerçam domínio próprio, construam um muro, protejam-se. A fronteira da atividade sexual está limitada estritamente ao casamento, e domínio próprio é a capacidade de se manter dentro dessa fronteira. E o domínio próprio tem que ir muito além de você não praticar sexo fora do casamento, mas também o domínio próprio abrange a área de pensamentos, olhares e interações impuras. Mateus 5:27 diz assim: não cometa adultério, está na lei. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. A cobiça sexual, pensamentos, ideias erradas, fantasias estão incubadas no coração de cada cristão. Tanto que o próprio Jó, que era o homem mais íntegro, o homem correto, o homem temente a Deus, que se afastava do mal, o próprio Deus disse que ele era assim no seu tempo, ele, na sua santidade, achou necessário assumir um compromisso de ter domínio próprio na área de cobiça sexual. Ele achou necessário eliminar de forma radical essa tentação. Ele diz lá em Jó 31:1, fiz um pacto, uma aliança, um compromisso com os meus olhos. Que compromisso? De não olhar com cobiça para nenhuma jovem. Veja que Jó não decide apenas não adulterar. Veja que ele apenas não decide evitar o sexo fora do casamento. Ele vai além e diz assim: eu não vou nem olhar com cobiça para nenhuma jovem. Isso inclui que ele não vai olhar, não vai desejar, não vai fantasiar. Ele vai restringir sua experiência sexual apenas com sua esposa dentro do seu casamento. Nós precisamos disso em nossos dias. A sensualidade é usada para vender tinta, para vender sanduíche, para vender carro, pneu e cerveja. A sensualidade está em todo lugar, está nas ruas. Nós precisamos reafirmar essa aliança de Jó. Eu vou fazer um compromisso de não olhar para aquilo que é sexualmente impuro. A primeira área de domínio próprio é a área física, que envolve a questão da glutonaria, da preguiça e a área sexual. Mas a segunda área de domínio próprio é a área de pensamentos. Sim, há um padrão que diz sobre o que nós podemos e devemos pensar e não devemos. Este padrão basicamente é preencher a mente com aquilo que é aceitável a Deus. E a melhor diretriz para isso na Bíblia está em Filipenses 4:8, quando Paulo diz assim: finalmente, irmãos, o que você deve colocar no seu pensamento, em que você deve pensar? Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E isso envolve tanto eu recusar preencher a mente com pensamentos maus, como ocupar a mente com aquilo que é bom e agradável a Deus. E há aqui um alerta para termos domínio próprio da nossa vida mental, da nossa vida pensante. Provérbios 4:23 também diz: acima de todas as coisas guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Coração, no hebraico, é leve. É mente, é pensamentos, não é emoções. Guardar o coração significa guardar a mente, proteger aquilo que você pensa. Porque aquilo que eu penso faz surgir aquilo que eu sinto, determina aquilo que eu falo, aquilo que eu escolho, aquilo que eu faço. É onde desejos pecaminosos podem lançar raízes e induzir ao pecado. Portanto, é necessário exercer domínio próprio também na área dos pensamentos. A mente, a sua mente, a minha mente é como uma estufa. Uma estufa com terra própria, com clima próprio para produzir sementes, que são pensamentos, que são plantados, nutridos e regados e depois são transplantados para o mundo real. Na nossa mente, nós colocamos as sementes daquilo que pensamos, achamos, desejamos e aquilo cresce e aquilo é levado para a vida real. Por isso, é muito raro, é praticamente impossível uma pessoa do nada cometer adultério, do nada transar com a namorada, de repente ela xinga alguém. Não, essas ações estão incubadas na nossa estufa mental primeiro,
são nutridas ali, por isso devemos exercer domínio próprio naquilo que pensamos, naquilo que cultivamos no nosso coração. E quais são as portas da vida pensante? Por onde entra aquilo que nós pensamos? É muito simples, é muito claro, pelos nossos olhos e pelos nossos ouvidos. Lembra de Jó? Na área sexual ele fez um compromisso: eu não vou colocar no meu olho, eu não vou contemplar aquilo que é impuro, porque isso vai entrar na minha mente, vai controlar meus pensamentos e vai me levar ao pecado. Então os olhos e os ouvidos são os meios pelos quais nós colocamos dentro de nós as ideias, os desejos, as opiniões, e a memória cumpre o papel de armazenar aquilo e cultivar aquilo. Então, como que eu guardo meu coração? Em primeiro lugar, guardando meus olhos e meus ouvidos. Eu não posso permitir que coisas que estimulam ou que desagradam a Deus entrem nos meus olhos, nos meus ouvidos. Eu não posso olhar para aquilo que desperta desejo sexual pecaminoso. Eu não posso olhar para aquilo que me dá ganância e inveja. Eu não posso ouvir coisas desse tipo. Essas coisas vão entrar na mente, vão se alojar ali. Eu tenho que evitar e fugir desses conteúdos. Eu preciso de um filtro, ou talvez de um segurança, um porteiro num show. Você já compareceu a algum evento esportivo? Quando você vai num evento esportivo, num show, um lugar em que um grande público acessa, sempre vai ter ali os seguranças e eles vão fazer uma revista. E é isso que você deve fazer na sua mente, colocar um segurança ali que vai revistar aquele que vai entrar. Guardar e fugir dessas coisas indicam a reação radical à tentação que muitos de nós não praticamos. Nós fazemos o oposto. Muitos de nós estamos abrindo nossos olhos e nossos ouvidos para a enxurrada de material ímpio, pornográfico, promíscuo, cobiçoso, corrupto, que o mundo produz. E nós bebemos, ingerimos, e isso é cultivado na incubadora mental e se tornam atos pecaminosos. Permitir na mente o que eu não quero nas ações é algo totalmente incoerente e impossível de acontecer, porque o que se passa no meu pensamento não é visto pelas pessoas, mas é visto por Deus e cedo ou tarde vem à tona. Então, em primeiro lugar, você guarda o coração guardando os olhos e ouvidos das coisas corruptas e más e pecaminosas. Em segundo lugar, você guarda o coração armazenando ali na mente toda a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você armazena aquilo que é bom no seu coração através da leitura das Escrituras, da sua memorização e da meditação nela. Você armazena na sua mente aquilo que é bom, contemplando a boa obra de Deus, a criação, o universo, as obras de Deus. Você armazena aquilo que é bom, meditando nas coisas de Deus. O cristão que teme a Deus, ele exerce domínio próprio naquilo que ele pensa. Não por causa da opinião dos outros, mas por causa da opinião de Deus. A oração do cristão é a oração do Salmo 19,14, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração, da minha mente, sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Preciso exercer domínio próprio nos seus pensamentos, no seu corpo. Em terceiro lugar, é preciso exercer domínio próprio nas suas emoções. Emoções descontroladas, como por exemplo a ira ou a raiva, precisam começar a estar debaixo de controle. Uma pessoa esquentada não pode ser simplesmente uma pessoa esquentada e dizer assim: eu sou esquentado mesmo, eu xingo mesmo. Não. O ressentimento é uma emoção que precisa ser controlada. A autocomiseração, a amargura, são coisas que, se ficarem cozinhando em fogo baixo, uma hora podem explodir, vão desagradar a Deus, demandam domínio próprio. Na nossa sociedade hoje vitimista, costuma ver o ser humano como vítima da sociedade e até das suas próprias emoções. A sociedade diz que, de certa forma, sentimentos são coisas incontroláveis. E ditam a nossa vida, nós temos que simplesmente seguir nossos sentimentos. E de fato eles têm um impacto na nossa vida, mas não podem determinar nossas ações e reações. Para quem assistiu o filme Divertidamente, você vai perceber que ele trabalha isso, o modo como as emoções impactam aquilo que somos e fazemos. Ter emoções fora de controle é uma contradição na vida de quem quer ser uma pessoa piedosa.
É algo prejudicial porque emoções fora de controle libera paixões desgovernadas, pecaminosas, magoando outras pessoas e arruinando a nossa vida. O desafio de domínio próprio nessa área é crucial, porque emoções descontroladas são altamente prejudiciais, destrutivas, acabam conosco mesmo e com os outros. Ter emoções que exigem domínio próprio não é um sinal de pecado, não é feio, não é vergonha você pensar assim, puxa vida, eu preciso controlar esses sentimentos de angústia. Eu sou um miserável. Não, todos nós temos sentimentos perigosos. Não é um crime você ter sentimentos de raiva. O problema está em deixar de exercer domínio próprio neles. É preciso ter êxito pela graça de Deus em controlar um temperamento que é rebelde, que é ansioso, que é amargurado e por aí vai. É maturidade reconhecer que você tem um sentimento que precisa ser controlado. Provérbios 16:32 diz assim, mais vale controlar o espírito do que conquistar uma cidade. E quando ele fala de controlar o espírito, tem muito a ver com o controle de emoções, sentimentos e desejos negativos. Veja o preço que Deus dá, o valor que Ele dá para o domínio próprio na área emocional. Você tem que buscar domínio próprio das suas emoções mais do que a vitória numa guerra. O que Provérbios está dizendo aqui é que conquistar uma cidade é brincadeira de criança, é fácil, em comparação com a luta pelo domínio próprio nas áreas da emoção. Porque dominar as próprias emoções e sentimentos é um trabalho cansativo, incessante para a vida toda. De modo que conquistar uma cidade se torna algo que é fichinha. As emoções descontroladas são destrutivas para nós mesmos, no nosso relacionamento com Deus. O ressentimento, a amargura e a autocompaixão não vão fazer bem. Crescendo no coração, vão corroer a vida espiritual como um câncer e vão matar a espiritualidade e a fé como um câncer. E todas as emoções pecaminosas, seja a ira, ressentimento, ansiedade, amargura, todos esses sentimentos têm algo em comum, um enfoque no ego, no eu. É o desapontamento pessoal, é o orgulho ferido, sonhos desfeitos que são colocados como ídolos no trono do coração. Cabe a nós exercer domínio próprio sobre esses sentimentos, subjugar essas emoções pecaminosas. Paulo diz que ele esmurrava seu próprio corpo. É preciso eliminar por completo, logo na primeira manifestação desses sentimentos na nossa vida, precisamos recusá-lo e trazer à tona aquilo que a palavra de Deus diz sobre aquela questão. Considerações finais. Você tem um muro para construir e manter reforçado. Esse muro se chama domínio próprio, é questão de vida ou morte. Sua vida está em risco, é preciso exercer domínio próprio. Em primeiro lugar, isso vai exigir trabalho contínuo. Nunca vamos ter o domínio próprio pleno nessa vida. Precisamos manter e desenvolver sempre essa virtude. Segundo, é preciso que você tenha um foco personalizado. A batalha do domínio próprio é diferente para cada um. Alguns lutam com a imoralidade sexual, outros com fofoca, outros com ganância material. Cabe você focar na sua própria área de luta e ser compreensivo e paciente com as lutas dos outros. Qual é a sua área de luta? Busque focar de maneira específica onde você tem que exercer domínio próprio. Terceiro, entenda, você vai ter que usar constantemente a palavra de Deus. É da palavra de Deus que procede a sabedoria, o conhecimento completo do padrão de Deus para você, para o seu corpo, para a sua área física, para a sua área mental, para as suas emoções. É como diz aquela famosa frase, a Bíblia afastará você do pecado, ou o pecado afastará você da Bíblia. Isso não é apenas um chavão. A Bíblia não é uma varinha mágica que você coloca lá na sua sala e afugenta tentações. A Bíblia funciona à medida que você a lê, entende e tem um conhecimento saudável e bíblico, e isso vai ser um muro de proteção para você dizer sim àquilo que é bom e não para dizer aquilo que é mal. Os ataques sobre o nosso coração vão acontecer o tempo todo. O conhecimento da palavra vai nos identificar com precisão aquilo que está errado, aquilo que devemos ter domínio próprio, aquilo que devemos dizer não. Use a palavra, use a palavra de Deus para isso. Em quarto lugar, defina como propósito de vida, compromisso radical, exercer domínio próprio. Você está realmente disposta a abrir mão de prazeres fúteis em favor de uma vida que é agradável a Deus?
Não adianta nada querer exercer domínio próprio se você não estiver disposto a dizer não para aquilo que é pecado e sim para aquilo que agrada a Deus. É aí que começa o domínio próprio. Eu quero ser controlado por Cristo. Eu quero estar debaixo do senhorio de Cristo. Agostinho dizia: quereis que a vossa carne obedeça ao vosso espírito? Então deixai que o vosso espírito obedeça ao vosso Deus. Deveis ser governados para que possais governar. Deveis ser governados por Deus para que possam governar apetites pecaminosos que vêm contra vocês. Eu estou disposto a reconhecer Jesus como governante e Senhor sobre meus apetites, desejos, pensamentos e emoções? A quinta consideração que eu faço é que isso requer oração intercessora constante. Você precisa orar pedindo força de vontade necessária para praticar o domínio próprio, porque é o Senhor quem opera em mim e em você o querer e o realizar. E os pontos fracos devem ser objeto de oração ainda mais fervorosa e intensa. Você tem caído na área material, comprado o que não deve? Você tem caído na área de fofoca? Você tem caído na área sexual? Comece a clamar e interceder com fervor e constância por essa área específica para que Deus lhe conceda graça e vitória nessa área. Por outro lado, entenda que a vontade de obedecer é fortalecida pela própria obediência. Então comece a dizer não aos desejos pecaminosos e quanto mais disser, mais você conseguirá dizer. E à medida que fracassar, você pode se levantar de novo e dizer não da próxima vez. E essa aprendizagem vai ser uma evolução na sua vida. E aí eu quero terminar dizendo para você o seguinte: domínio próprio parece que é, mas não é prisão. Domínio próprio é verdadeira liberdade. A verdadeira autodisciplina espiritual, o domínio próprio, limita os crentes, mas não aprisiona. É um limite, mas não uma prisão. O efeito do domínio próprio é ampliar, expandir e libertar. Tiago 1,25 diz que a lei perfeita nos traz liberdade. O nosso mundo prega o contrário, prega assim: libere-se. Liberdade é você fazer o que você quer, é atender os desejos, impulsos que você tem, mas o autocontrole é o caminho verdadeiro para ficar livre das algemas do pecado e desfrutar da disciplina espiritual. A cidade sem muros, ela se torna escrava de tiranos e invasores. A cidade murada desfruta de verdadeira liberdade. Os muros de proteção contra a tirania do mundo, do diabo e da carne se chama domínio próprio. Então, levante muros e fortaleça os muros do domínio próprio na sua vida, para que você não seja despedaçado pela gula, pelos vícios, pela promiscuidade, pela ira, pelas brigas. Levante os muros do domínio próprio. Vamos orar? Senhor, obrigado por nos ensinar a nos protegermos desses invasores que querem destruir a cidadela do nosso coração. Entendemos a importância do domínio próprio e pedimos ao Senhor a graça de exercermos essa virtude na nossa vida, nos protegendo na nossa área física, na nossa área do coração, área mental e na área emocional, nos privando, dizendo não àquilo que desagrada o Senhor e abraçando em nossa vida tudo aquilo que o Senhor aprova, aplaude e gosta. E assim queremos ser protegidos por essas muralhas abençoadas e desfrutarmos de verdadeira liberdade. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Deixa seu comentário, sua curtida nesse vídeo. Se inscreva aí no canal da nossa igreja e compartilhe essa mensagem com mais gente para que mais pessoas sejam abençoadas pelo nosso trabalho. Fique com Deus.